Seja bem-vindo a mais um Descomplica Casais. Felipe Ferro aqui falando, junto com a minha digníssima esposa Kelly. Hoje vamos tratar de um tema bem complicado. Espero que vocês tenham gostado do episódio número 1. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com outros casais. Possam ser direcionados pelo Senhor e viver a vontade de Deus para a vida dos casais. Bom, o tema de hoje é complicado. Vai demandar bastante para eu descomplicar, mas... Porque há duas vertentes do tema de hoje, né? Uma da responsabilidade do casal e outra de um terceiro. E quem é esse terceiro? A sogra. Ou o sogro também, né? Os parentes, né? Sim. Um dos temas que a gente, já via pensando em ministrar isso nos nossos encontros. Você que também não está nos ouvindo. Nós somos líderes do Ministério de Casal da INIC. Temos um encontro todo mês, ali às quartas, segunda-feiras de cada mês. Um tempo de bênção, um tempo de paz. Dividindo aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. E esse tema já havia tocado o nosso coração. E hoje nós queremos explorar um pouquinho com vocês a responsabilidade de cumprir o que realmente a palavra de Deus anseia e deseja para os casais. Né? Em Gênesis ali a gente vê essa ordenança na pedida de que ao se casar, ao se tornar uma só carne, que o casal ele deixe os seus pais, ele deixe a casa dos seus pais. E o que é deixar a casa dos pais? Né? Fisicamente, somente, mudar para uma outra cidade, mudar para uma outra casa. O que é esse mudar? Deus tem uma história de providência, né, sobre a nossa vida, e com os casais não é diferente. Então, quando Deus une o casal, ele une duas pessoas, duas histórias, né, duas vidas inteiras, né, completas, com as suas, né, formações, seja moral, com o seu psicológico, com as suas emoções, com as suas maneiras, né? Seus hábitos. E Deus escolhe essas pessoas e une, né? Une duas vidas. E no meio dessa união é tão belo que vai constituir uma família, né? Que o Senhor ele tem propósito nisso, né? Ele não une os propósitos, né? Ele une as pessoas. E ele derrama sobre o casal os propósitos dele, né? Porque ele se agrada nessa união da uma só carne. Então, o deixar, né, essa casa do pai e da mãe é deixar aquilo que a gente viveu, né, na casa dos pais. Né? Os pais nos treinaram, né, a constituir casamento, a ser esposa e marido. Ou deveriam ter feito dessa maneira, né? Porque no dia a dia do casamento a gente vai observar essas lacunas daquilo que não foi feito no lar dos pais, né? Ou vai desfrutar daquilo que o pai e a mãe fez muito bem, né? Porque a mãe preparou, né? Ou deveria ter preparado a filha e o filho, né? Para quando casassem, pudessem desfrutar de uma vida com alegria, né? Que os dois, né, o marido e a mulher, sabendo operar nas suas funções ali, né, do dia a dia, né, do lar. Esse rompimento precisa acontecer. Já há uma dificuldade, né, quando o casal já deixa, né, os pais, os familiares dos pais ali têm aquela síndrome do ninho vazio, já tem essa dificuldade que é normal, né? Há um período de adaptação e todas as descobertas, né, são inúmeras. Porém, isso gera maturidade, isso gera crescimento para o casal. E quando a gente carrega isso para dentro de casa, com toda essa dificuldade, trazendo não somente o deixar a casa, né? Formou, fez a casinha, tá tudo bonitinho, você traz consigo essa dependência emocional dos pais, né, com o filho, com a mãe, seja com a mãe, com o pai, né, e vice-versa, isso pode trazer trágicos problemas no casamento. Quando a gente não corta, né, o chamado cordão umbilical e traz para dentro do lar essa dependência espiritual
psíquica e muitas das vezes dependência até financeira. É verdade. É lógico que em algumas situações, ou de repente você que está ouvindo esse conteúdo, pode ser que você more num lugar em que a sua mãe, né, ou a sua sogra more, ou na mesma casa, ou às vezes ali no mesmo lugar, assim, né, ainda que não dentro das dependências ali da casa em si, mas às vezes mora a mãe às vezes mora a mãe numa casa e o filho na outra, mas no mesmo endereço ali, né? Em casas separadas, mas né, eles partilham do mesmo lugar. Isso é totalmente louvável, às vezes as condições, né? A gente também não vai privar um sonho, né, de viver esse casamento, de viver o matrimônio, e as condições totais não permitam isso. Porém, isso precisa ser o seu primeiro projeto de vida a sonhar com essa liberdade ou com essa independência, seja, né, no âmbito de morar no mesmo lar ali, ou mesmo no fundo, na casa de cima ou na casa de baixo. O primeiro projeto de vida precisa ser sonhado em que aquilo ali é temporário, né, para um começo de vida, para um começo de história. E isso também pode ser que perdure muito tempo quando as condições do casamento elas estão equilibradas. O que a gente quer dizer com isso? Não é somente por estar no mesmo lugar que isso tem o maior problema. A causa da raiz do problema dos casais, que a gente precisa dizer isso para descomplicar aquilo que está complicado, é desvencilhar, né, o matrimônio da vida de relação de pai, filho e mãe que é carregado para o casamento. Exatamente, porque pode ser também que não morem no mesmo lugar, como você disse, mas que ainda tenham carregado esses laços e isso vai influenciando e minando, né, a vida do casal. A gente pode elencar, eu acho, algumas situações práticas, né, do que pode acontecer ou do que acontece quando essas relações ainda estão muito ligadas e esse cordão ainda não foi rompido no casamento. Se você é noivo e está ouvindo esse conteúdo, isso é muito valioso, porque você pode orar, né, sobre isso e trabalhar, né, com o seu noivo, né, com a sua noiva, em prol desse primeiro projeto, né, do casamento, que é esse deixar a casa do pai e da mãe em todos os aspectos e sentidos para constituírem o próprio lar de vocês. Uma possibilidade ou um problema se dá quando a sogra, por exemplo, não percebeu, né, que ela entregou esse filho para os cuidados da esposa. Lógico, a gente está intitulando até aqui, né, o tema desse podcast por conta da sogra, porque a incidência de problemas dessa natureza com o sogro são menores, né, consideravelmente menores. Normalmente o sogro é um pouco mais contido, um pouco mais, né, na dele, mas não é uma regra também, né? Então a gente vai se ater agora nesse momento à parte da sogra, mas corresponde à relação dos dois, né, dos pais. Muitas vezes a sogra não entendeu que ela entregou esse marido para os cuidados da esposa e às vezes quer entrar na rotina, né, ou ensinar como ela deve fazer, né, para que agrade o esposo, a comida que deve fazer, a forma como deve cuidar das roupas ou coisa parecida. Lógico que a sogra não vai fazer isso por mal, né? Ela conhece completamente esse filho, né, que ela gerou, que ela criou, que ela educou e que ela conhece todos os hábitos, as manias. Mas entende-se que a mãe, né, dessa esposa também a tenha preparado para cuidar de um esposo e para administrar o lar, né, como fala lá em Provérbios, né, 31, dessa mulher que administra, né, tem esse zelo pelas coisas do lar. E muitas vezes a relação da mãe com a nora, ela é complicada, muito complicada por conta disso, né? Às vezes a sogra não se deu conta ou ela não cortou esse cordão de que ela entregou o filho para os cuidados de outro. Porém, o oposto é muito mais verdadeiro, porque se talvez teve esse espaço também, quem tem que estabelecer esses limites
é o próprio casal ali, seja o filho, né, que tem que dizer para a mãe onde são os limites dela, e a mãe, né, da filha, se for, ou o pai, se for, né, do outro lado. E a culpa aqui não é da sogra não, porque há muitas pessoas que estão nessa decisão e que com tanta insegurança já quer levar para dentro de casa todos esses benefícios que a boa sogra ali pode trazer para o lar, né? Não é a culpa da sogra, não. Quem deu esses limites ou quem muitas vezes requisitou essa ajuda demasiada, pode ter sido até a mãe ou o noivo ali, né, a esposa ou o noivo que solicitou essa ajuda, às vezes, né, desnecessária ou necessária. Porém, esse plano do casamento eu tenho condições de casar? Sim. Eu tenho essa possibilidade de né, sustentar e viver uma condição entre marido e mulher sem depender de ninguém? Sim. Então, né, seguimos a vida sem essa dependência. E é essa questão que a gente está colocando aqui para descomplicar geral a questão dessa dependência psíquica, emocional de um relacionamento invasivo, né, dos parentes dentro do matrimônio. Dentro desse cenário, há também essa cultura de trazer para o convívio do casal o aconselhamento, ou o palpite, ou a visão, né, do sogro ou da sogra, né, de uma parte ou de outra parte. Por que isso é danoso, né? Primeiro porque quando a gente se torna uma só carne, o marido é a cabeça da mulher, né? Então ele, por cabeça, ele deve fazer esse papel de Cristo de orientação a essa esposa, né? Lógico, nem sempre isso é uma verdade, mas a Bíblia diz que essa mulher em fé, né, ela justifica o esposo, né, para que ele possa, né, alcançar essa boa estatura de Cristo. Mas independente se o esposo é capaz de conduzir a sua casa em sacerdócio ou não, ele é um sacerdote e ponto. Ele pode ser um sacerdote que não está tão à altura desse Cristo, mas ele não escolhe ser, ele simplesmente é, né? Deus fez o homem nessa condição de sacerdócio do lar. E dentro dessa visão, quando a gente busca o conselho da sogra, né, ou da mãe, né, para alguma situação de conflito, para alguma necessidade que a família, né, que o casal esteja passando, seja financeira ou seja emocional, ou às vezes a gente quer só desabafar com a mãe ou com o pai sobre alguma coisa que não está, né, se encaixando ainda ali no começo do casamento ou num casamento de muitos anos, a gente acaba pedindo um conselho que ele não vai ser válido, ele não vai nos ajudar a resolver uma situação. Muito pelo contrário, ele vai complicar e piorar muito mais a situação, porque você sempre vai ter ali como resposta uma mãe falando em prol do seu filho, né? Ou um pai falando em prol do seu filho ou de sua filha. E quando a gente se trata dos filhos, a gente sempre vai pender para o lado que é do filho. Então, né, vamos imaginar algumas situações, né, aqui. Houve uma briga de casal, né, seja no início do casamento ou num casamento que já tem muitos anos. E aí você, né, esposa que está me ouvindo, sai do seu lar e vai refrescar a sua cabeça lá na casa da sua mãe, que é onde você sente um porto ali seguro. A partir do momento que você despeja para sua mãe as fragilidades, as debilidades, né, aquilo que seu esposo ainda não está na expectativa do que você imagina ou que tenha, né, levado e resultado numa briga, a sua mãe vai tomar a sua dor como filha, né? E tomando essa dor da filha dela que está ali se queixando, a mãe vai tomar partido para a filha e vai ficar de cara feia, talvez, né? Com discordância com o genro. E vai virar um arqui-inimigo, porque uma vez que a filha vai vir talvez com detalhes, talvez até desnecessários, a mãe vai ficar super chateada e como lidar com isso, né? Talvez vai influenciar ou vai dar conselhos, às vezes errôneos, acerca de qualquer tema, de qualquer problema que vai ter. E depois desse muito conselho, chega de noite, os dois no rally rola, fica tudo certo, no dia vai tudo bem, e como que a
a sogra enfrenta todos aqueles problemas que foram falados e fica nesse climão, sabe? Então, assim, pedir conselho para os pais é válido, é sábio, porém precisa ser com cautela e dependente, né? Depende das questões que precisa ser falada. Né? Talvez em última instância, né? Porque a palavra de Deus diz que existe amigos mais chegados que irmãos, né? Vamos ampliar essa questão de que os irmãos aí são a família. Então, assim, buscar conselho com amigos às vezes é muito mais, né, confortável, claro, não com qualquer um, né? Mas dentro de casa primeiro, depois a gente vai para um conselho pastoral, aí com algum amigo que está de fora dessa situação, porque os pais conhecem os defeitos dos filhos, e aí, né, esse conselho sempre vai tender para um lado, e até as decisões, né, de separação, de tomada de decisão, pode ser errônea porque a mãe ou o pai estão vendo uma situação que não está bacana, mas não é dessa forma que a gente vai acertar para descomplicar as coisas aí. Outra parte muito complicada quando envolve o sogro e a sogra é a parte da educação dos netos, né? Então, quando o casal já tem os seus filhos, lógico, né? A gente ainda não tá nessa fase, né, de sermos avós, né, temos os nossos filhos pequenos e não tem, assim, uma satisfação maior, eu acho, né, do que você noticiar para os seus pais que a esposa está esperando um filho, né? Ou que está se habilitando, né, numa filha de adoção, por exemplo. Não tem alegria maior do que você noticiar isso para a família. Mas a partir dessa notícia, olha, nós vamos ter um filho, a responsabilidade completa, né, dessa criação e dessa educação recai sobre os ombros dos pais, né? E o avô e a avó, eles têm essa função realmente do que a gente diz, né, secularmente, assim, mundanamente, de estragar os netos, né? Em qual sentido? De que os avós, eles têm que curtir, né? Eles têm esse direito, né, conquistado por anos de trabalho árduo para nos criar, né, como filhos, de desfrutar dos netos, né? De ter a oportunidade de marcar a infância e a memória dos netos. E não de colocar limites, e não de explicar o que é certo ou errado, e não de cobrar responsabilidades, né? E não de ensinar postura de obediência para a criança. Isso é uma tarefa dos pais. Olha como as coisas vão se encontrando e às vezes aquilo que parecia que não ia gerar uma complicação para o casamento acaba se tornando uma grande complicação. Porque quando o casal decide não sair, né, da casa dos pais para constituir família, seja essa saída física, que tem que ser física, mas ou uma dependência ali emocional ou financeira com alguma das partes das famílias, num primeiro momento parece que está confortável. Ai, que bom, né? Minha mãe me ajuda a limpar a casa, sei lá, né? Meu pai me ajuda me emprestando carro, ok. Mas depois esse casal vai ter um filho, né? Espera-se que ele tenha um filho. E aí quando esse filho chegar, o que antes parecia tão confortável ali de uma ajuda ou de outra, né? Da mãe que mora junto ou mora perto, as coisas vão começar a se complicar na educação do filho, né? Porque vai ser o papel primordial do pai, né, como sacerdote do lar e como esse que vai guiar a orientação desse filho, ela às vezes é substituída, né, pela ação da avó junto com a filha. E nós estamos dizendo aqui que não é para ter nenhum tipo de relacionamento, óbvio que não, né? Essa questão de ajudar com os netos, né? Isso precisa ser algo também dosado, né? Não precisa ser parte da rotina, porque se também você não consegue viver uma vida em que você se encaixe sem essa dependência, né? Deus constituiu homem e mulher para formar uma família e eles seguem esse caminho sozinhos. Se a sua vida inteira precisar de uma terceira, quarta, quinta pessoa e que essa pessoa seja a parte da sua família, não é essa a condição. Com certeza os nossos pais talvez nos criaram sozinhos, sem muita ajuda. Então, se a sua condição de vida, mas eu trabalho, o outro trabalha, se a sua condição de vida, o formato que vocês decidiram para ter a família depende de outros, e essa dependência depende da mãe fazer tudo, né, lavar até as cuecas do marido, isso se torna algo invasivo, um problema para o lar.
né? Então, tem esses limites que precisam ser colocados em todas as questões. Financeira, se há alguma dependência de uma ajuda, até para o próprio marido, vamos imaginar que aí é um maridão folgado, que não gosta de trabalhar muito, é meio na dele, fica pensativo do que fazer, do que não fazer, e vive, né, nessa dependência talvez da ajuda dos pais da esposa, ou ao contrário. Isso impede esse crescimento, porque fica tudo muito confortável na chegada dos boletos, você precisar fazer pagamento das contas, você saber em quem se ancorar, em quem ajudar, né? Eu acho que daqui eu tô ouvindo algumas sogras aí, fala Deus. Maridão, esposa, vocês precisam se acertar, vocês precisam, né, pedir direção de Deus para que sejam guiados, né, naquilo que vocês vão fazer, nas oportunidades que Deus quer promover para a vida de vocês, e vocês saírem fora, deixar dessa dependência daquilo que, né, o sogro, a sogra vão mantendo ajudando. Uma coisa é ajudar numa necessidade, até que estabeleça as coisas, e não depender desta ajuda. Aí é problema. Aí é caso de não somente, né, dentro do casal, a gente ter do outro lado os pais ali falando, poxa vida, né? Não era para casar, não era para sair, agora para tudo que precisam, necessitam da nossa ajuda, inclusive a financeira. E esposa, né? Saiba disso que em qualquer briga ou partida que você tiver contra a sua sogra, você vai perder sempre, não é? Porque é a mãe, né? A mãe que criou, que educou, que formou esse marido que hoje está com você, né? Ou que fez isso muito bem, ou que deixou algumas lacunas e que você, como esposa, pode perceber isso. Mas nós também temos, né, como esposa, as falhas que a nossa mãe, o nosso pai também deixaram de herança para o nosso marido, né? Ou desfrutar ou orar para que a gente seja transformada, né? O que a gente não pode perder de vista é que em todas essas situações, né, para você que está com essa área de relacionamento familiar, do sogro, da sogra, complicado, há uma luz, né? Há uma forma, há uma maneira de a gente buscar no Senhor essa saída que Ele mesmo já desenhou, porque Ele já desenhou o casamento de uma forma que a gente precisasse sair do lar. Então, se por algum motivo no meio do caminho você está, né, no mesmo lugar que a sua sogra e o seu sogro, o Senhor ele pode mudar esse quadro, né? Lógico que há situações em que isso se faz necessário, né? Por exemplo, ali no conteúdo ali, por exemplo, na Palavra de Deus, naquele episódio sobre Ruth, Noemi e Orfa, a Ruth decide seguir, né, sua sogra, e eu gosto bastante daquele texto porque a nora pôde espelhar a fé da sogra, né? E diz que para onde ela iria, né? Aonde ela fosse, ela também estaria, porque o Deus da sua sogra também era o seu Deus. Então eu gosto muito desse texto porque oro, né, para que eu, né, para quem está ouvindo, né, esse áudio, que nós possamos ser assim como Noemi e Ruth, acompanhar a sogra, né, em suas necessidades, se houver, né, mas tudo de forma piedosa diante de Deus e nos limites certos. Porque talvez você pode estar ouvindo esse episódio e tá falando, Kelly, mas eu tenho a minha mãe debilitada, eu tenho a minha sogra debilitada, ela mora comigo porque, né, por questões de saúde. E, obviamente, né, ninguém está livre disso e nós vamos estender, né, a nossa mão a esses que cuidaram tanto, né, investiram tanto tempo, né, de sua vida em nós, com tanto amor, com tanto zelo, mas são situações muito pontuais, né, são muito temporárias, porque vamos imaginar que se você já tem, sei lá, 25, 30 anos de casado, você, né, está passando por essa situação de a sogra estar junto porque está, né, adoentado ou algo do tipo, ou na viuvez, né? São situações assim que não é o habitual, né? E que Deus dá forças, né, para a família em uma ou em outra situação. O limite precisa vir, né, do sacerdócio do lar, porque se há essa condição, que é totalmente louvável e que precisa,
né, vai acontecer ou não, mas se está acontecendo na sua história, vamos imaginar que a sogra não está numa condição lúcida né, que está junto. Esses limites do que entra, onde entra, em que momento fala, em que momento precisa ser discutido, isso vem do casal e principalmente do marido, onde vai colocar esses limites. O que a gente está dizendo é que os temas que vão ser abordados, aonde que pode opinar, aonde que pode entrar, é que precisa ser colocado em condição. Porque pode ser, como a gente disse, que a pessoa não necessariamente mora dentro da casa, mas participa tanto dos problemas, participa tanto das questões, das decisões, compra, não compra, paga, não paga, fez isso, fez aquilo, não pegou aquilo, não fez aquilo outro, não comparece. Enfim, de diversos problemas levam tanto para dentro da casa dos pais, que vive esse desastre, né, de não crescer, não amadurecer e não viver uma história, né, juntos, né, formando uma só carne completamente aí com seus filhos ou nessa construção familiar. É importante também a gente abordar aqui um subassunto, né, um subtema que envolve todos os assuntos que a gente vai tratar de família aqui, de casal, que é sobre essa autoanálise, né? Esse autoexame, como a própria palavra pede para que a gente possa olhar para si e fazer esse raio-x, esse balanço de como que está o nosso coração, guardar o nosso coração, esconder o nosso coração no Senhor, principalmente sobre o perdão nessa esfera familiar, né? Do casal com o sogro e com a sogra dos dois lados. Isso porque se o casamento é muito jovem, né, recente, se tiver alguma rusga ali, alguma dificuldade, né, de relacionamento, isso pode se arrastar por anos e anos. E não é muito difícil encontrar casais que não se relacionam de forma nenhuma com o sogro e com a sogra, o que também não é bíblico, não é benéfico, né? O ideal é que o casal tenha um relacionamento saudável, e que você seja uma visita, né, na casa dos seus pais e dos seus sogros, para desfrutar, para contar das bênçãos, contar daquilo que Deus tem feito, né, na vida do casal, apoiar naquilo que for necessário, né, biblicamente, aconselhar naquilo que você for solicitado, mas perdoar aquilo que precisa ser perdoado, sabe? Não dá para viver uma vida de casal com uma ruptura de relacionamento, porque afinal de contas é o pai, é a mãe, né, de uma das partes ali. Então às vezes acontece, né, a gente já viu, né, então às vezes o casal fica 10 anos, né, 8 anos, 20 anos sem falar com o pai de uma das partes. E se isso for uma condição, né, uma realidade para você, que você busque a Deus, ore e peça a Deus uma oportunidade para que vocês possam perdoar e também liberar perdão, para que o relacionamento possa ser restabelecido, né? Possa ser frutífero dentro das suas linhas de limite. Você pode estar pensando, Felipe, mas a minha condição aqui é tudo muito bem, meus sogros são uma bênção, a gente se dá super bem, a gente não tem problema nenhum. Amém. Se não tiver, isso é muito bom. Porém, tome cuidado com esses limites. Aonde que estão passeando? Aonde que estão vivendo esse contexto? Né? Se for tudo muito agradável, que tem que ser, amém, glória a Deus por isso. Porém, né, não transformar esse relacionamento muito, né, agradável em intromissão, em passar dos limites, né? E esse limite está na conversa de um para com o outro aí né, entre esposa e mulher, para que vocês cheguem nesse consenso, se aquilo que está, esse relacionamento ele é saudável ou não, porque o pai de um, né, é natural que a gente tenha intimidade com os nossos próprios pais, só que a outra parte, que é a nossa carne, às vezes não tem tanto. E pertencer, e viver, estar junto, tá todo final de semana, tá todo ali, tá nessa dependência que talvez a esposa tem da mãe e do pai, ou vice-versa, isso traz um desgaste, isso traz né, entristece ali, se tem que cumprir, se tem que estar, e às vezes é desagradável,
né, para um outro, e por amor e respeito, o marido ou a mulher não vai falar, poxa vida, não quero mais, ou não vou fazer, ou estão vindo demais aqui, ou estamos indo demais lá. Essa dosagem precisa ser equilibrada, claro, mantendo sempre a amizade, a alegria, a paz que precisa ser buscada em qualquer tipo de relacionamento. E para fechar, acho que a outra relação importante também que deve ser conduzida de forma muito sadia é a relação entre os pais de um lado com os pais do outro também, né? Porque normalmente vivem em lugares, né, diferentes, né? De repente bairros diferentes, cidades diferentes, casas diferentes, mas também nunca costumar levar questões, né, muito específicas do relacionamento que você tem com a sua sogra e com o seu sogro para sua mãe e para o seu pai, porque é outra realidade, eles te criaram de uma outra forma, eles não vão concordar em tudo com né, o seu sogro e sua sogra, e o contrário também não. Então, para que, né, haja essa relação de respeito, né, se não tiver essa relação de proximidade, que nem sempre há, mas essa relação de respeito, né, porque depois que vêm os filhos, todos os 4 viram avós, né? Então essa relação, né, de respeito recíproco também é importante, e quem constrói, faz essa ponte nesse relacionamento é o casal. Isso aí. Para descomplicar, gente, é romper aquilo que não está de acordo com o que a própria palavra diz, né? Vocês vão provar de um tempo abençoado quando esses limites foram estabelecidos, quando tiver essa ruptura, né, de relacionamentos, quando esse perdão acontecer, se de fato não se conversam, ou até mesmo se está tendo esse problema, né, dessa dependência, né? Então o aprendizado de hoje para se descomplicar e viver uma vida saudável no casamento vivam sua vida casadinhos, bonito, com a sua família, construindo, e vão passear na casa dos seus pais. Vai tomar um cafezinho, vai numa macarronada de domingo e desfrutar de um tempo de bênção, de alegria, e somente beijinho, beijinho, tchau, tchau, e vamos viver a semana, né, cheio de trabalho e compromisso que nós temos como casais. Bom, isso mesmo. Você que ouviu até aqui, nós esperamos, né, em Deus que isso tenha de alguma forma ajudado, nutrido o seu coração e colocado a sua mente para trabalhar, para pensar sobre esse assunto. Nós queremos lançar bênçãos, né, sobre você e sobre o seu lar. Nós oramos para que, a partir do poder que há em Deus, né, em Cristo, você possa reverter o quadro, se é um quadro que você está com essa ligação de dependência com o sogro ou com a sogra, com a mãe, com o pai, que vocês possam ser livres em Cristo nesse sentido, seja territorialmente, né, fisicamente, ou seja espiritualmente, emocionalmente, e que vocês possam desenvolver, a partir do Espírito Santo, esse relacionamento saudável, primeiro entre casal e entre essas partes, né, o sogro e a sogra. Se você também conhece algum casal que está precisando ouvir um pouquinho sobre essa direção, né, de Deus para o nosso relacionamento com o sogro e com a sogra, não deixa de compartilhar esse conteúdo, envia o link, né, compartilha, encaminha, para que outras vidas possam ser beneficiadas e possam refletir sobre isso também à luz das Escrituras. É isso, que Deus abençoe o coração de vocês, que vivam plenamente a vontade de Deus sobre os casamentos de cada um. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau, até a próxima. Descomplica, casais.